Bem, tivemos um probleminha técnico, infelizmente, mas já está resolvido. Tive um probleminha com a transmissão, mas agora está valendo, tá? Nós vamos falar hoje sobre gestão financeira, e aí vamos tentar nesses minutinhos próximos aí, rapidinho, alguns insights para vocês a respeito de como é que vocês podem melhorar a gestão financeira de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Samuel, o Head de Produtos lá do Emilênio. Sou responsável tanto pelo software como por toda a operação do Omnichannel. Eu tenho um pouquinho mais de 18 anos de experiência nesse mercado, tanto e-commerce como Omnichannel. Vencedor do prêmio E-commerce Brasil 2015, prêmio ABCom agora 2017 esse ano. Ok? Estou lá no diretor também da ABCom, representando pessoal de logística e operações, tá? Eu separei uma agenda aí pra gente falar um pouquinho especificamente de como é que tá rolando em relação à gestão financeira, né? E por que tantas empresas acabam tendo problema com ter dinheiro no caixa, né? Então você investe bastante lá na subida do teu negócio e em algum momento isso precisa gerar dinheiro. Então vamos falar um pouquinho dessas questões e dar algumas dicas. Eu acho que o papo todo é dar algumas dicas para vocês, para a gente conseguir. Vou aproveitando alguns clientes que a gente tem aqui em comum com a Vetex, vou mostrar algumas coisas que façam sentido para vocês, para ajudar, né, na gestão financeira, deixar algumas dicas. Então a agenda para hoje que a gente separou é basicamente dar uma introduçãozinha de como é que os e-commerce estão se comportando. Depois a gente vai falar de uma estruturação da gestão financeira. E por fim, tem alguns diferenciais que eu acho que estão fazendo muita diferença numa série de clientes aí que a gente vem acompanhando. Eu acompanho dos 1.650 clientes, tem mais ou menos uns 450 que eu acompanho bem de perto. E esses caras, eles têm uma diferença aí, estão fazendo algumas coisas bem interessantes. Eu quero comentar isso com vocês, tá bom? E aí a gente parte para uma conclusão. Pessoal deu feedback, tá todo mundo legal. Marina tá aqui comigo, me auxiliando. Então, primeira coisa, gente, pra gente começar a fazer uma introdução, é que a gente precisa entender onde é que tá o foco das operações, né? A gente tem visto um foco muito grande das pessoas na venda, tá? E isso é bom. Tá? Não tem por que a gente dizer que isso está errado, só que a gente precisa entender que não dá só para vender. Então você precisa fazer toda a campanha, precisa gerir todo o negócio, e depois da venda, depois do faturamento, da entrega, vão acontecer os momentos para você poder gerir toda a parte financeira do teu negócio. Então você tem que pagar, você tem que receber, e essas coisas começam muitas vezes a virar o paradigma aí para uma série de empresas, ok? Preocupação já, que eu acho que essa tá mais sólida para a maioria das pessoas, né? Que é entender essa coisa de onde está minha plataforma, as competências do RP, e um dos pontos aí que a gente vai citar, né? Então nesse desenho fica bem fácil de você entender aí alguma coisa da gestão. Então você tem lá a tua loja, você tem toda a parte que está o RP, e aí você tem essa parte de boletos, conciliações e cartões. Eu vou falar bastante disso hoje, que é aquela pontinha ali, ok? Para falar de tudo isso, então eu quis trazer esse desenho porque esse desenho ele relata muito bem a gestão de um negócio dividida nessas três camadas. Então você tem uma camada de suporte, uma camada de operação, a camada corporativa, que é onde está toda a parte de planejamento. Então, de cima para baixo lá, o idealmente é que você faça planejamento, gestão e análise dos dados que vocês têm. Então, o pessoal tem muita informação no e-commerce, nas operações omnichannel. O ideal é que você use essa base de conhecimento para fazer gestão do teu negócio. A maioria das empresas, infelizmente, está muito focada nessa parte aqui de operações. E aí essa caixinha aqui de baixo é a caixinha de gestão financeira, que é o que a gente vai falar hoje. E
talvez em próximos encontros aí que a gente está combinando com o pessoal da Vetex, a gente tentar explorar outras caixinhas dessas que fazem todo sentido. O importante para vocês nesse momento é que vocês saibam que esse desenho como um todo é mais ou menos o que você precisa para conseguir operar um e-commerce de um legal. Então não é só o front, né? Você tem toda uma camada de back-office. O que vai fazer toda a diferença é quando você faz a integração diária. E aí quando eu estou falando de integração, estou falando só de software, eu estou falando dos processos, né? Que os processos estejam integrados para você conseguir unir as 3 camadas. Então, tudo que você fez lá no corporativo, como é que você planejou, como é que você fez para essa operação se transformar em ações do dia a dia e como é que isso virou dinheiro aqui embaixo nessa camada financeira e de gestão, né? Essa camada de suporte do teu negócio. Beleza? Então, para a gente entrar previamente aqui no assunto de hoje, a gente falar da gestão financeira, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem uma série de problemas quando a gente lida com os boletos. Eu sei que a maior parte das operações lida com os boletos, e aí tem algumas dicas que eu queria dar para vocês sobre os fluxos principalmente, tá? Então toda vez que a gente faz lá qualquer coisa de fluxo de boleto, a gente se depara com um problema de automação. Então você depende do banco, né? Então você tem a plataforma, na plataforma vai ser gerado o boleto, você tem a tua conta tá lá no banco e esse boleto vai ser gerado por lá. A partir do momento que o boleto é gerado, acompanhar esse boleto começa a ser um desafio, né? E os boletos eles têm status que são tanto quanto demorados. Então tem empresas que dão lá 3 dias para o cliente pagar, outras dão 5 dias. Precisa ter uma interação desse negócio para poder saber se o boleto está pago ou se não está pago e apontar eventuais oportunidades de negócio que você tenha a partir do boletos, tá? Com base nisso, eu peguei um cliente que a gente tem em comum aqui com a Vetex, né, que é a Zidog, é um cara bem legal, aí, bem disruptivo, tem um processo bem interessante, vale a pena vocês conhecerem esse case. E aproveitei uma compra que eu estava fazendo ontem lá, eu tenho 2 cachorros, então eu estava comprando essa coleira para um deles e na compra eu aproveitei o fluxo para gerar o meu boleto lá e aí a partir disso tentar demonstrar para vocês. Então o passo a passo dessa história eu fui lá na loja, comprei, decidi, custava 139, tem um frete associado sem entrega, isso me deu um boleto aí de R$154 que eu preciso pagar. E aí começa o paradigma de reservo essa coleira no estoque, que ela vai esperar o pagamento, né, que vai acontecer nesse caso aqui. Eu tenho até dia 9/7 para pagar o boleto. Então, como é que eu fiz essa compra ontem, né? E aí o pessoal da Zidog tá lá, o gerente dessa operação tá lá administrando esse negócio. Para administrar esse negócio, tem uma incógnita aí, que é a gente saber em que momento esse pago ou não, e se o boleto foi pago, porque muitas vezes o boleto pode não ser pago. E aí quando o boleto não é pago, a gente tem o transtorno de ir lá cancelar o pedido, cancelar a reserva no estoque, né? Devolver isso para a prateleira para a gente poder vender esse item para um outro cliente. E no meio dessa automação a gente criou uma solução bem interessante, que é o seguinte: depois do boleto gerado, a gente fez uma automação com os bancos, e essa automação ela consegue automaticamente verificar se o boleto está pago ou não, tá? Então como é que é esse processo sem automação? O gerente do e-commerce tem que falar com o pessoal do departamento financeiro e fazer uma pergunta diária lá: olha, aquele boleto, ou quais boletos foram pagos hoje? Com base na informação de quais boletos foram pagos, ele vai conseguir liberar os pedidos, né, que é esse caminho do sim aqui. Ele libera os pedidos para poder o pessoal fazer o packing e o despacho dessas mercadorias. Agora, imagina que todo dia eu preciso então ter uma interação do meu pessoal do e-commerce com o pessoal do financeiro para entender se o boleto tá ou não tá pago, tá? Então essa interação aí normalmente ela acontece nas empresas por e-mail, uma conversa, um comunicador interno para saber isso. Se o boleto não foi pago, o que acontece nessas empresas, né? O boleto não foi pago e aí eu preciso falar pro meu pessoal lá do financeiro: ó, então se o boleto
cancela o boleto para o cliente não mexer nesse boleto, porque o cliente às vezes tenta modificar aquele boleto para manter um preço, para manter uma promoção, ele tenta modificar, então a gente tem que ir lá e cancelar o boleto no banco. Essa é a primeira interação. Segunda interação, preciso falar com o pessoal do estoque para devolver a mercadoria que estava separada lá, estava reservada. E a terceira interação, preciso cancelar também o pedido na loja virtual. Para não acontecer isso, o que a gente fez é uma automação onde isso tudo acontece de uma única vez. Então você tem um reloginho aqui, né, que é igual esse reloginho que a gente tem aqui, e o papo todo a gente consegue dizer para olhar no banco se foi pago ou se não foi pago, e se passar o prazo de pagamento, esse reloginho determina lá o dia 9/7 do meu boleto. Quando isso acontece, não foi pago no dia 10, ele automaticamente vai cancelar o pedido, vai cancelar a reserva, vai mandar uma ordem lá através da integração para a Vetex, a gente cancela todo o modelo, ou seja, eu não preciso envolver o gerente de e-commerce, eu não preciso fazer com que ele fale com o gerente financeiro, eu não preciso de um monte de gente se conversando, porque a gente resolveu isso de uma forma um tanto quanto mais simples, ok? Tá, e aí o que eu faço com os boletos então que não foram pagos? A gente precisa gerenciar isso também, essa segunda dica que eu queria dar aí para vocês. Que boletos vale a pena a gente recuperar, né? Como fazer essa recuperação, né? E como é que a gente vai fazer com que esses boletos interfiram positiva ou negativamente no nosso caixa? Então, um dos modelos aí que a gente fez é uma automação também para que, à medida que o boleto foi para o cliente, você consiga ter algumas interações para garantir que ele pague ou não esse boleto. Então você consegue lá trocar um e-mail em determinado momento, se o boleto não foi pago e está muito próximo da data de vencimento, a gente abrir um saque automaticamente para alguém entrar em contato com esse cliente naqueles boletos que faz sentido, obviamente. Então, dependendo do teu negócio, um boleto de R$100 não faz sentido que alguém faça uma ligação, mas um boleto de R$1.000 pode ser que faça. Então a gente consegue dizer quais boletos faz sentido, e aí alguém entra em contato com o cliente para tentar recuperar essa venda. Então esse é um segundo modelo para a gente tentar garantir uma visão financeira do negócio como um todo. Então não só olhando para os boletos, né, no momento em que eles ainda não foram pagos e automatizando toda a estratégia interna, mas também os boletos que não foram pagos, que passaram do vencimento, se a gente consegue fazer uma recuperação dessa venda. Então essas duas dicas iniciais aí. Terceira dica, conciliação de fretes, tá? Todo mundo sabe que a conta frete é uma conta bem importante aí pro e-commerce, é uma conta que, via de regra, é uma conta cara, então a gente precisa olhar ela com muito cuidado, né? Entender como é que essa previsão que eu tenho em termos de frete influencia no meu fluxo de caixa, né? Quanto de dinheiro eu vou precisar no mês subsequente para pagar. Se possível, fazer uma automação desses pagamentos. Mas eu quero falar especificamente de conciliação de fretes, porque existe uma grande maioria dos lojistas que não conciliam frete. O fato de não conciliar os fretes pode trazer alguns problemas. Eu vou usar o mesmo caso aí da compra que eu fiz aqui com a Zidog, né? Então, na definição lá do pagamento, eu tinha 3 opções de frete e eu escolhi a opção aqui para receber em 4 dias. Estou pagando um pouquinho mais ali, estou pagando 15 e 30, tá? Qual que é a questão toda que a gente precisa entender aqui, ó? No momento da venda, eu tinha uma venda de R$139, que com o valor da entrega de 15 e 30 eu vou pagar 154. Então, enquanto consumidor, eu sei que eu estou pagando 15 e 30. E você aí na tua empresa está entendendo que você vai pagar por essa entrega, né, para essa transportadora R$15,30. Agora, quem diz que isso é a verdade? Quem garante que quando chegar essa conta daqui 30 dias na tua empresa, ou seja, só no mês que vem, é que a transportadora vai te cobrar esses 15 e 30? Quem é que te garante que isso realmente virá com esse valor, tá? Não existe essa garantia. Como não existe essa garantia, eu trouxe um exemplo de um cliente nosso, não é a Zidog, esse é um outro cliente que me permitiu abrir. Ele só suprimiu aqui quem eram as transportadoras, mas esse cliente fez aqui em um determinado mês quase 3.000 vendas, 2.898 vendas foram feitas nesse momento, tá? No momento da emissão do pedido, né, ele viu que para efeitos de fluxo de caixa ele teria R$451 mil de fretes a pagar. Tá aqui, tem as 4 transportadoras que estavam transportando e a soma disso. No mês subsequente chegou a conta, e aí quando a conta chegou veio a surpresa, né? A primeira transportadora aqui, ó, o valor provisionado lá era de 203 mil
reais. Quando veio a conta veio de 265 mil reais, tá? Por que ele descobriu essa diferença que estava sendo cobrada a maior, 62 mil reais? Porque ele conciliou. Como a expressa maioria das empresas de e-commerce hoje não concilia frete, esse número ele tá lá, acontece e não se percebe. Quando você tem um volume aí de 3 mil pedidos com valores de frete, né, dessa magnitude, parece que as pessoas começam a entender a diferença e aí em função disso começam a conciliar, tá? Mas precisa olhar isso com muita atenção, porque se não olhar esse tipo de coisa pode ter problemas sérios. Nessa transportadora são 62 mil reais a mais que foi cobrado, tá? Na segunda transportadora aconteceu o inverso. A transportadora provisionou 121 mil, mas na hora de mandar a conta cobrou só 112. Por quê? Será que ela cobrou algum coisa a menos propositalmente? Então, tudo isso tem desdobramentos que você deveria analiticamente abrir cada um desses 1.700 pedidos ou desses 239 pedidos de cada uma das transportadoras e entender onde estão essas diferenças, porque isso é dinheiro, tá? Quando você sai aqui de uma previsão de 203 mil, vai para uma previsão de 265 mil, fatalmente isso vai fazer diferença no teu caixa no final do mês. E aí é aquele paradigma, aquela pergunta que alguns empreendedores, alguns gerentes de e-commerce me fazem, que eu trabalhei, fiz a campanha deu certo, eu queria os pedidos venderam, funcionou, tá? Mas onde está o dinheiro? O dinheiro está vazando muitas vezes nesse tipo de coisa. Então precisa ficar muito, muito atento à conciliação de frete. Essa é a terceira dica aí que eu queria dar para vocês. Quarta dica é a gente olhar a conciliação de cartões de crédito, tá? Então do mesmo jeito que o frete, os cartões de crédito eles têm um impacto gigante no nosso fluxo de caixa. Principalmente porque em muitas situações você vende para receber. Então vou mostrar um pouquinho aí de como é que a gente percebe essas diferenças e o impacto que isso tem no fluxo de caixa, né? E falar um pouco da conciliação. Então pegando lá aquela mesma venda lá na Zidog, né, que eu estava simulando, que eu estava fazendo ontem, o valor R$ 154,30, eu pedi para pagar aqui no meu cartão em 3 vezes de R$ 51,43. Então eu vou ter 3 pagamentos aí pela frente, vou receber esse dinheiro fracionadinho de acordo com a contratação que eu fiz com o meu adquirente lá, tá? Olhando para esse cenário, né, eu posso simplesmente acreditar nesse 51,43, né? Eu posso fazer uma coisa que uma boa parte faz, que é esse 51,43, tirar a taxinha administrativa para já saber de verdade qual é o valor líquido que eu vou receber, tá? Mas o que eu recomendo não é nenhuma coisa nem outra. O que eu recomendo é que você olhe com carinho isso aqui, tá? Que é a conciliação. Então a ideia toda é você pegar as tuas vendas. Então as vendas aconteceram ontem, eu vendi lá 100 mil reais ontem no meu e-commerce, tá? Cruzar essa informação de venda com o extrato de vendas que o teu adquirente tem lá. Tá? Então existem extratos eletrônicos dos cartões dos adquirentes que você pode solicitar esses extratos e aí os sistemas ERP no geral eles fazem essa conciliação e tem alguns softwares também de mercado que fazem isso. Ok, nesse momento você vai gerar uma primeira conciliação que vai dizer se aqueles 100 mil que você está prevendo receber, esse valor realmente entrou, ok? Essa é uma primeira conciliação. Daqui 30 dias, quando você começar a receber, a ideia é que você faça uma segunda conciliação cruzando isso aqui de vendas, tá? Com o que o cartão diz que vai te pagar. E por fim, quando o dinheiro entrar na sua conta, que você olhe se o dinheiro que estava previsto para entrar é o dinheiro que realmente entrou, ok? Você vai perceber algumas diferenças nesse modelo. Eu peguei um exemplo de um cliente aqui que faz 100 pedidos por dia, a média dele de parcelamento é em 10 vezes, então todos os dias ele faz em média 1.000 títulos novos, ou seja, no final de um mês ele tem 30 mil títulos todos os meses. Essa conciliação é uma conciliação que ou você faz automático ou manualmente ela fica um tanto quanto difícil, por isso a gente decidiu automatizar lá, ok? Mostrando aqui então
o posicionamento de uma conciliação desse tipo, usando que a rede, né, nessa conciliação, fica bem claro aqui se a gente pegar o valor desse título, 156,64. Quando eu tiro as taxas, o valor é 152. E ele tá pretinho aqui, significa que tá tudo certo, bateu com o que o adquirente vai me pagar, ok? Quando a gente tem algum problema de divergência de valor ou de divergência de chargeback, por exemplo, de um valor que não vai entrar, ele fica vermelhinho aqui. Então não importa se eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil títulos a receber, né? O importante é que eu consiga fazer isso de forma automática, porque aí para efeitos de fluxo de caixa, em vez de eu olhar o valor real, né, o valor inicial aqui de cada uma das vendas, eu vou olhar o valor líquido, né, já descontando as taxas. Isso facilita você ter um extrato mais real, você contar com o dinheiro certo, o dinheiro que efetivamente você vai receber do adquirente. Então isso evita, por exemplo, de você se enganar com um valor não receber. Também deixa claro o que eventualmente algum valor não entrou por um chargeback, ou que algum valor não entrou por quaisquer motivos, ou que a taxa que você achou que era a taxa que estava sendo usada não foi a taxa aplicada em uma determinada venda. Então você negociou lá, fez uma baita negociação com a rede de 2,5 na venda, e de repente você descobre que para uma venda ou para que um lote de vendas você teve lá uma 3. Então fazer essa conciliação é uma quarta dica importante para você ter a consistência da tua informação. Olhar o fluxo de caixa, né? Essa é mais uma dica que eu queria dar para vocês. Muitas empresas, né, olham o fluxo de caixa sob o viés dos valores brutos, não descontando taxas, não descontando inadimplência, não descontando algumas coisas aí que precisa olhar, e isso acaba trazendo alguns impactos para o teu negócio. Então preciso olhar, pô, tive que fazer antecipação, tive empréstimo do banco, qual o impacto dessas coisas no meu fluxo de caixa? Tenho que conciliar todas as entradas e saídas de dinheiro nessa conta, e também considerar as previsões, porque como o próprio nome diz, é uma previsão, isso é mutável, então em algum momento isso pode trazer alguma dificuldade para o seu negócio. Trouxe aqui um exemplo bem basicão lá de um fluxo de caixa, só para vocês entenderem. Então eu tenho receitas mesmo, receitas oriundas de vendas e outras receitas, e aí a gente tem as despesas. Então isso é possível, gente, para aqueles empreendedores que estão muito no começo, ou que tem alguma dificuldade de ter essa automação num sistema ERP. Você consegue fazer isso numa planilha de Excel, mas idealmente o teu sistema deveria fazer isso para você construir os teus saldos diários, olhar isso aqui. Eu olhei uma semana, você podia olhar isso um mês para frente, 3 meses, 6 meses, de acordo com o que você tem de compras e de vendas, né, de pagamentos e recebimentos futuros, com previsões ou não. Isso vai te dar uma visão de longo prazo, né? O que acontece normalmente, eu vi acontecer agora, duas semanas atrás, com um cara, até estava no E-Commerce Brasil no Facebook, que o cara tinha uma despesa para pagar naquele dia, e aí ele estava contando com o dinheiro que ia entrar do cartão. Aquele dinheiro atrasou um dia, né? E ele está contando com aquele dinheiro. E aí, quando atrasou, isso gerou um impacto direto. Ele não conseguiu pagar uma compra que ele tinha feito para o fornecedor, teve que pagar isso com atraso e, consequentemente, com juros. Então, esse tipo de coisa que a gente quer evitar, para que você saiba com mais de antecedência, planejada, gerenciada, organizada, quanto de dinheiro tem na tua operação. Isso vai te ajudar a ter dinheiro no caixa, tá bom? Que é esse o ponto. Caminhando aqui pro finalzinho, né, eu queria algumas dicas importantes aí, algumas ações que você pode fazer. Tem que ficar muito, muito de olho nessas coisas para evitar ter problemas com dinheiro no caixa, tá? A primeira delas é essa aqui, ó, tá? Tem 4 carinhas que você tem que olhar com muito carinho diariamente, tá? Então você tem que evitar margem baixa, tem que evitar frete grátis. Então frete grátis tem que ser muito bem pensado, porque é uma conta cara, é uma conta que pode ser flutuante. Se você não está conciliando, isso pode ser um problema para você. Então tem que ser muito bem pensado. Antecipação de recebíveis, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente costuma brincar, que é meio viciante. Então as empresas que costumam fazer antecipação costumam fazer isso com uma certa frequência. Os caras que não fazem nunca fizeram. Então precisa olhar isso com muito carinho, porque na antecipação, quando você começa a somar quanto você tem de pagamento ali
para o teu adquirente, quanto você pagou também para o gateway, mais antecipação, essa brincadeira em algumas situações beira 8%, tá, da receita bruta. Então, se isso acontecer com você, significa que você pode estar tendo um problema aí de caixa futuro, porque você começa só a antecipar dinheiro, vai chegar uma hora em que você vai ter compras para pagar, você vai ter despesas para pagar e não vai conseguir alinhar isso aos seus recebíveis. Então, para fazer uma antecipação tem que negociar muito bem para conseguir deixar dinheiro no caixa de uma forma muito adequada. Em algumas situações eu já vi empresas que fez muito mais sentido o cara pegar empréstimo do banco em vez de fazer antecipação de cartão, por exemplo. Então isso tem que ser pensado. E o último cuidado aqui dessa primeira dica, né, é ter capital de giro adequado, tá? Essa é uma preocupação latente aí que eu tenho, porque um monte de empresas colocam muito dinheiro em estoque, tá certo? E isso fatalmente faz com que o negócio fique sem capital de giro. Quando você fica sem capital de giro, vai chegar um determinado momento da tua operação em que você vai precisar recorrer terceiros, você vai precisar de dinheiro, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, quanto você precisa de capital de giro? Essa é a primeira pergunta. À medida que você descubra isso, você tem que entender quanto de fôlego de capital você precisa. Então, você entender quanto custa a tua operação, pode ser que você saiba que a tua operação custa lá R$50 mil por mês. Então, idealmente, você precisaria ter aí 6 meses, né, de capital de giro para ficar numa boa. Você quer estar bem mesmo, 12 meses. Então, essa é uma avaliação importante. Não existe um número exato, porque vai interferir muito na sazonalidade do teu negócio, no momento de maturidade que o teu negócio está. Então, precisa entender muito bem para ter capital adequado e não ficar refém dessa situação, tá? Outra dica importante aí, uma ação que o pessoal tem feito para ter dinheiro em caixa, é entender esses ciclos aqui, tá? São 3 ciclos que precisam estar muito alinhados, muito alinhados, tá? Só explicando então esse desenho aqui para vocês rapidamente, né? Você tem um momento em que você compra mercadoria, né? E você tem um momento em que você vende. Ok? No meio entre tudo isso, né, depois que você compra, em algum momento você tem que pagar o seu fornecedor. E no momento que você vende, em algum momento lá na frente, você tem que fazer o recebimento desses valores. Tá? Então, o que parece muito simples pode se tornar um problema financeiro, né? Então você tem aqui basicamente 3 ciclos que precisam estar muito claros. Entre comprar e vender, você tem um ciclo que a gente chama de ciclo econômico, ou seja, é o ciclo que vai fazer você gerar dinheiro, tá? Entre você pagar o fornecedor e receber o dinheiro da venda lá do seu cliente, você tem um ciclo que a gente chama de ciclo financeiro, ou seja, eu preciso ter dinheiro para pagar meu fornecedor, mas esse dinheiro muitas vezes eu só vou receber referente àquele produto que eu vendi depois de já ter pago o meu fornecedor. Então você tem um gap, é nesse gap aqui que você precisa ter dinheiro em caixa, precisa ter capital de giro. Então quando você pensar no lucro ideal, for fazer a formação de preço do teu negócio, você precisa pensar em dinheiro, em ter dinheiro. Não pode ser todo mundo que vai lá e tem um pouquinho de lucro e faz a retirada desse lucro, começa a ter problema por conta desse prazo que as pessoas acabam não entendendo. E aí, a junção de todo o ciclo é o que a gente chama de ciclo operacional. Para dar um exemplo prático de um negócio que tem acontecido com muita frequência, que as pessoas não reparam porque estão ali no dia a dia, estão envolvidos, acho que aqui começa a fazer sentido, né? Você vai lá comprar a mercadoria do teu fornecedor e aí consegue negociar com o fornecedor em 3 vezes, portanto você vai pagar em 30, 60, 90 dias. Então você comprou por 10, vai vender por 20, só que você tem que pagar os 10 em 30, 60, 90, teu prazo máximo, teu prazo médio 60 dias. Só que aí na hora de vender, o mercado te empurra para um modelo problema, né? Porque assim, todo mundo está vendendo em 10 vezes. Então para você conseguir vender, o que você faz? Você entra vendendo em 10 vezes também. O que vai acontecer aqui? Você tem que despender dinheiro em 90 dias, só que você vai receber com um prazo máximo de 300 dias. E esses 210 dias, que é o gap, né? Se a gente voltar aqui, ó, e você entender o dia que você paga o fornecedor para o dia que você recebe, dá 210 dias. Esse ciclo compromete o teu capital de giro.
Tá? Então é nisso que você tem que pensar para poder ter um equilíbrio no teu ciclo operacional. Se você começar a fazer muito esse tipo de coisa e você não tiver o capital de giro adequado para fazer isso aqui, o que vai acontecer é que ali pelo sexto, sétimo mês você não tem dinheiro. E aí não tem dinheiro, o que faz? Antecipa. Começa a antecipar, perder rentabilidade, pede empréstimo e aí o empréstimo começa a comer parte do teu negócio. Eu já vi um monte de situações que no primeiro ano uma startup tá lá bonitinha, redondinha, funcionando e não pensou nesse ciclo, começa a faltar o dinheiro. O que o cara faz? Vende um pedaço da empresa para um fundo, para um investidor anjo, vende um pedaço do negócio por falta de dinheiro, por uma expressão gigante do negócio, cara, por causa de algum dinheiro dá 30%, 40% do negócio para poder fazer esse dinheiro. Então, na verdade, é basicamente planejamento, a gente entender esse equilíbrio que precisa do ciclo operacional para você ter dinheiro em caixa e não entrar nessa coisa. Então, em muitas situações você consegue melhorar o teu fluxo de pagamento com o teu fornecedor para aumentar esse prazo, ou em algumas situações você tem que diminuir o teu recebimento. Essas duas coisas precisam ser olhadas. Quando você olha essas duas coisas e entende, né, nesse caso 210 dias de diferença, você já entendeu que você precisa ter um capital de giro maior. Você não pode pensar em capital de giro de 2 meses, de 3 meses, você precisa ter um capital de 210 dias para sustentar essa brincadeira que você está fazendo aqui, tá bom? Para poder se manter no mercado do jeito certo e ganhar dinheiro, ok? Uma outra dica aí é vocês aplicarem GMROI. Que é uma técnica muito, muito simples e que muitas vezes me surpreende que as pessoas não conheçam e que não usem. Então o papo é o seguinte: você precisa entender quais são os produtos da tua base que tem margem e qual a margem esses produtos têm, ok? À medida que você descobre qual é a margem, você gera giro desses produtos baseado na margem. Então, por que o motivador para fazer uma campanha no Google, no Facebook, deveria ser os produtos que têm boa margem? Se eu conseguir fazer uma boa campanha nos produtos que me trazem mais dinheiro para o negócio, com certeza eu aumento o giro desses produtos, consequentemente eu consigo trazer dinheiro mais rápido para o meu negócio. Então, uma boa prática que eu costumo indicar para empreendedores, lojistas, gerentes de e-commerce começa com 10 itens, descobre quais são os 10 itens que mais trazem para o negócio. Okay? Então você descobriu lá que você tem 10 itens que esses caras trazem mais dinheiro do que todos os outros itens do teu negócio. Quando você descobrir esses caras, o que você faz? Descobre como é que você faz para aumentar a venda desses 10 itens. Propositalmente, o que você fez? Você vai fazer campanha, você vai fazer giro, você vai fazer cobertura, você vai comprar melhor, você vai organizar o teu negócio em torno desses 10 itens, porque esses itens são os caras que trazem mais dinheiro para o teu negócio. Parece muito óbvio, mas toda vez que eu pergunto isso para as empresas, para os gerentes de e-commerce, quais são esses 10 itens, o pessoal não sabe, e aí a gente fica com um gap gigante, porque você está lá fazendo campanha no Facebook, por exemplo, no Google, para vender um monte de coisa que você não sabe qual é, na realidade, a margem bruta, né? Quanto de lucro esses caras estão trazendo, tá? Bom, descobri os 10 itens, consegui fazer a campanha certinha para vender mais esses caras. O que eu preciso fazer? Descobrir os próximos 10. E aí eu tenho 20 itens, e aí mais 10, 30 itens, e mais 10, 40 itens, e aí devagarinho você descobre lá quais são os itens da tua curva A, por exemplo, que são os itens que você precisa ter um giro interessante, porque eles te trazem um dinheiro importante. A gente tem muita loja física, né? A gente trabalha no Omnichannel. E eu me lembro de 12 anos atrás, um negócio que a gente fez que foi bem interessante na Lojas Americanas, a loja física da Lojas Americanas, que eu posso compartilhar com vocês agora, mas tem uma questão comum nas Lojas Americanas, que caixa, né? E aquela fila, ela tá num corredor onde tem um monte de coisas que as pessoas que estão paradas naquela fila acabam comprando. Propositalmente, itens que estão naquele corredor, né, que normalmente chocolate, doce, agora tem água, tem energético, né? O pessoal volta da hora do almoço, passa lá para comprar um chocolate, compra um energético também, porque tá numa demais no almoço, acaba comprando energético. Esses itens que estão ali são os itens que têm maior rentabilidade dentro da Loja Americana. Então o pessoal às vezes vai nas Lojas Americanas para comprar uma promoção que não tem uma boa rentabilidade, não vai dar tanto lucro. Quando fica no corredor ali 3, 5 minutos, o cara acaba comprando mais, tá? É baseado nisso que o pessoal faz nas lojas online, cross-sell e upsell, tá? Então precisa entender quais são os itens. Ter que ter lá aquele itemzinho boi de piranha, que você não está ganhando dinheiro nenhum, mas que gera atração para o teu negócio, mas você tem que conseguir vender junto com ele esses itens aqui que trazem dinheiro, beleza? GMROI, então, uma boa prática
que o pessoal tem usado, tá? Importante que você saiba que se você não está usando, teu concorrente pode ser que esteja. Então, olha com carinho para esse tipo de coisa, porque isso pode fazer diferença em ter dinheiro no caixa. Para a gente fechando aqui, então, indicadores, né? Toda a parte financeira é muito baseada em coisas muito densas, né? Então você tem grandes volumes de informação. Quando você fala de títulos, por exemplo, a receber, né? O exemplo que eu dei lá de um cliente que a gente tem, 100 vendas por dia, vendendo em 10 vezes, todos os dias 1000 novos títulos que ele precisa ver. Quando você junta isso 30 dias, estão falando de 30 mil novos títulos que o cara tem. Então olhar isso nessa granularidade de 30 mil títulos não faz o menor sentido para uma decisão estratégica. Então a gente tem que ter indicadores, né, de performance para olhar isso com mais carinho. Então, algumas coisas que o pessoal costuma olhar, o fluxo de caixa, só que num gráfico, né? Em vez de olhar aquele fluxo que eu mostrei lá para vocês, que era um relatório, você começa a olhar aqui, e aí eu já sei que nesse dia aqui, eu tenho um problema, porque eu tenho pouco a receber, mas tenho muito a pagar. Então, nesse momento, o que eu preciso? Preciso ter dinheiro em caixa. Se eu não tiver dinheiro, eu vou ter um problema nessa hora. E se eu estou olhando isso aqui com 10 dias de antecedência, eu consigo me virar, entendeu? Aumento o fluxo de vendas em boleto, dou uma motivação para o pessoal pagar à vista, ou seja, eu consigo gerir isso de uma forma um pouco mais simples para facilitar. Então tem uma série de... Como é que está os saldos da minha conta? Em vez de eu ver o valor lá do saldo, eu tenho uma barrinha que me mostra onde está meu dinheiro. Faz muito mais sentido quando a gente as coisas desse aspecto mais visual. Esse é um gráfico bem legal que a gente construiu para um cliente, que a gente juntou duas técnicas bacanas, que é basicamente cores, né, e um mapa de calor, né? Então a gente falou, onde é que está o dinheiro desse cara? Ele tem a receber 764 alguma coisa, tá? Milhões, mil, não sei quanto é. 764. Ele tem a pagar 538, portanto o saldo dele é 226. Tranquilo. Consigo ver aqui, né, nas cores como é que eu tô, em que momentos esse dinheiro, esses saldos são construídos, em que momento está maior a pagar e receber. Então tá bem simples de olhar, mas o mais importante é de onde está vindo esse dinheiro, tá? Então eu sei de onde está vindo o meu maior saldo, é desses lugares aqui, porque eu sei que lá eu tô com uma rentabilidade maior. Então ter esse tipo de visão começa a dar uma série de diferenciais aí para vocês. Não basta ter operação, né? Porque o pessoal acaba fazendo uma coisa muito quadrada do financeiro e não usa recursos que a gente usaria normalmente para olhar vendas, né? Para olhar compras, para olhar o que está acontecendo no nosso negócio. Você pode fazer isso também pro financeiro. Isso de certa forma vai te dar muita facilidade, né? Só de olhar aqui eu sei que está me dando 30%, né? Meus saldos estão me dando 30% quando eu olho contas a receber e conta a pagar. Então esse número pode ser um indicador bastante positivo de como é que está a saúde financeira do teu negócio, basicamente olhando esse desenho. Legal? Então, para a gente concluir, só algumas reflexões aí importantes. Primeira delas é que fazer financeiro como se fazia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não dá mais, tá? O jeito como se olhava o financeiro não tinha tanta complexidade como a gente tem. Então, do mesmo jeito que fica mais complexo você administrar uma empresa que tem estoque flutuante, que é o caso do e-commerce, né, por conta da reserva, do boleto, você precisa entender que o financeiro também passa por esse tipo de mudança. Segunda coisa é que você precisa pensar numa gestão focada em grana. Tem que dar dinheiro, tá? Tua operação tem que dar dinheiro, né? Porque o que a gente vê em muitos casos é você dá dinheiro lá pro frete, para a transportadora, você dá dinheiro pro cartão, né? E esse dinheiro tá sobrando na tua conta, precisa sobrar dinheiro. Então precisa olhar e ir um pouquinho além do básico para fazer isso, tá? Automação, nós estamos em 2017, gente. Então assim, não tem por que fazer financeiro mais na mão, na planilha. Então você tem uma série de recursos, né? O pessoal que tem Vetex aí tem uma série de sistemas ERP, de sistemas, bons sistemas financeiros que conseguem te ajudar, né? Automatizar as conciliações. Então, conciliação do frete tem que estar automatizada, a conciliação do boleto tem que estar automatizada lá junto aos bancos, a conciliação dos cartões. Quanto mais isso está andando sozinho, menos esforço manual você tem. Precisa ter indicadores, olhar os números reais. Então não pode olhar os números brutos, tem que olhar os números líquidos, tem que saber o que está acontecendo para poder resolver.
precisa entender o que está acontecendo em cada canal, porque eventualmente se é uma empresa que está operando omnichannel, né, tem loja física, tem loja online, tem televendas, franquia, e a gente tem tentado, na medida do possível, construir um motor que faça com que você saiba exatamente de onde está vindo o dinheiro, onde te dá mais lucratividade, onde você tem mais assertividade financeira no teu negócio, e isso vai te ajudar a trazer alguma vantagem competitiva para o teu negócio. Beleza? Vai ter umas perguntinhas aí, mas para fechar aqui o entendimento, bem-vindos à gestão financeira na Omniera. Eu acho que esse é o ponto. Não dá mais para fazer como a gente fazia, tem as coisas com um pouco mais de tecnologia, uma visão um pouco mais estratégica. Assim como vocês olham a venda, precisam olhar também. Do mesmo jeito que você olha o Analytics diariamente lá, você deveria gastar um tempo da sua vida tendo indicadores de desempenho do que está acontecendo na financeira do teu negócio. Marina, perguntas. Obrigada, Samuel. A gente tem uma pergunta do Fabiano Filho, da MJ Center. Quais as variáveis que formam o valor da operação mês? De forma global, né, se você pensar em tudo que você tem que pagar e tudo que você tem que receber, você consegue construir essas variáveis, né? Agora, quando a gente fala de pagar propriamente, né, quando você vai para a formação de preço, você precisa entender custos fixos, custos variáveis. Então você tem uma comissão que você paga lá da plataforma de e-commerce. Eu vejo um monte de gente que na hora de fazer a formação de preço esquece de considerar essa variável. Você está acostumado a antecipar, então já põe esse valor da antecipação numa dessas variáveis, tá? Entender isso numa granularidade bem dentro vai te ajudar. Então, quanto maior a granularidade do entendimento que você tem sobre os custos do teu negócio, mais fácil para você chegar no número ideal para manter saudável, tá? Tem muita gente focando só no planejamento de vendas. Esse é um problema. O cara fala assim, eu tenho que vender tanto. Beleza, você tem que vender tanto, mas se você não conhece os custos, como é que você sabe quanto sobra de dinheiro, né? É a história de usar markup. Num outro momento a gente pode vir falar aqui com vocês sobre formação de preço para entrar mais no detalhe dessa pergunta, mas o papo todo é que a galera usa markup e você fala pro cara, por que você escolheu esse markup de 2.5? Ele fala, markup de mercado. Então assim, você vai ter problema, porque a tua empresa é diferente da outra empresa, então não existe um markup de mercado. Quanto desse markup aí 2.000 significa lucro para o teu negócio? Se você não sabe quanto dos 2.5 significa lucro, que tamanho você está projetando o teu negócio? É diferente você fazer uma formação que você fale, olha, 20% da minha formação eu estou preservando o lucro do negócio. Ok, em 5 anos você dobra de tamanho, porque se você crescer 20% todo ano, em 5 anos você dobra de tamanho. Agora, se você não sabe isso, você não vai conseguir crescer nunca. Tá bom? Marina, mais alguma pergunta? Não? Beleza. Gente, obrigado aí pelo tempo de vocês. Desculpa, tivemos uma dificuldadezinha aí no começo. Se vocês precisarem de mais informações, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail aí. Estou à disposição de vocês. Marina, legal. A Marina tá avisando aqui que o link tá gravado, o pessoal poder distribuir aí, fiquem à vontade para compartilhar. O conteúdo foi feito para vocês, exatamente para que vocês tenham mais conhecimento, e estou à disposição de vocês. Queria agradecer Marina, Núbia, também não tá aqui, pelo convite pra gente falar um pouquinho, e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, até mais.